Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de Economia da Engenharia 1, vamos adentrar no tópico 10, especificamente detalhando um pouco mais sobre a equação do lucro. Nós começamos a disciplina abordando, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, qual é o objetivo econômico de uma empresa? Vocês me responderam dizendo que era obter lucro. A gente entrou o que seria lucro, receita menos os custos. Agora vocês já sabem que são os gastos, né, que é um conceito mais amplo. E o lucro por si só não quer dizer muita coisa, a gente tem que olhar com alguma medida de investimento, trabalhar alguma rentabilidade ou retorno. De fato, nós discutimos, numa visão bem introdutória, o cálculo do lucro. Neste tópico 10, nós vamos avançar e detalhar mais como é que se calcula o lucro, mesmo para empresas que têm multiprodutos. Né? A microeconomia trabalha muito aspecto de operações uniproduto, mesmo produto em um mercado, e aqui nós vamos entrar no aspecto mais real, digamos assim, com relação a muitas empresas que têm multiprodutos, ou seja, mais de um tipo de produto no seu portfólio. Então, nós vamos calcular o lucro de uma empresa, inclusive o retorno sobre o investimento, considerando vários produtos, inclusive aspectos relacionados aos tributos, né, que a gente sabe que as empresas precisam pagar impostos nas empresas formais. Então, nós vamos trabalhar esse aspecto, mais uma vez ressaltando como uma ponte, né, introdutória para disciplinas futuras dentro da grande área de engenharia econômica da engenharia de produção. Isso é de acordo com a BEP, né, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que a gente está discutindo, está dentro da grande área de engenharia econômica. Vale mencionar para vocês que a gente viu lá no tópico 9 as várias definições, terminologias, os tipos de gastos, né, custos, despesas, investimentos, perdas. Falamos também sobre os vários objetos de custo, ou seja, os porquês, né, de se mensurar os gastos para poder se calcular rentabilidade ou lucratividade, tanto da empresa como um todo, como de objetos de custo mais específicos. E eu acabei não falando para vocês, né, deixei essa curiosidade para vocês, do ponto de vista de um produto, por exemplo. Como é que eu posso falar de lucratividade de produto? Para a empresa é o lucro, mas o que seria, entre aspas, o lucro de um produto? Né? Ou seja, você calcular medidas de lucratividade de objetos de custos que não sejam a empresa como um todo, de forma mais desagregada. Então, a palavra que é a resposta para essa pergunta que eu estou fazendo para vocês é justamente a base de discussão do tópico 10, né? Que é o que nós chamamos de margem, né? São os vários desdobramentos. Quem tem lucro é a empresa. E um produto, por exemplo, tem margem. Então, eu vou trabalhar com vocês um dos tipos de margem para saber se, por exemplo, aquele produto, aquele cliente, aquela família de produtos está dando resultado ou não, está, né? Dando lucratividade ou não. Então, eu vou discutir com vocês a questão da margem. Eu vou passando aqui passo a passo dos subtópicos deste tópico 10, e eu adianto que ele vai ser dividido em 2 vídeos, né? Nós vamos trabalhar 2 estudos de caso com números, para a gente tentar colocar em prática, calcular, e vocês levarem isso para o resto da vida de vocês, do ponto de vista profissional, sabendo operacionalizar os cálculos, né? Implementar e calcular, né, o lucro de uma empresa, ou seja, operacionalizar a equação do lucro de uma empresa, tanto do ponto de vista uniproduto, como do ponto de vista multiprodutos, e sempre no recorte da contabilidade gerencial, ou seja, economia de empresas para a tomada de decisão, certo? Nós vamos trabalhar com vocês alguns subtópicos específicos, mostrar introdutoriamente o que seria uma DRE, né, demonstração do resultado do exercício. Já podem ter visto isso em alguma revista especializada, algum site. Vou trabalhar com vocês como é que funciona isso. Falar do conceito de margem, que é, como eu adiantei, vou repetir para ressaltar, o lucro, entre aspas, de um produto, por exemplo, né? Quanto um produto gera de sobra, de lucratividade, né? As suas receitas geradas e os seus gastos daquele produto. Então, o conceito de margem de contribuição unitária, né? Tecnicamente, é a forma de se trabalhar, uma das formas de trabalhar a lucratividade de um produto. Existem outras formas que vocês não vão ver nesta disciplina. Mas, do ponto de vista gerencial, é um bom começo, recomendável começo. Vamos falar de margem de contribuição, não por uma unidade específica de uma camisa, de um computador, de um carro,
especificamente, mas de um tipo do produto. Camisa do tipo A, carro do tipo 1.0, celular do tipo XPTO, certo? É um tipo de produto que pode ter várias unidades. E a mais de contribuição total, por exemplo, de uma empresa, de uma unidade de negócio, de uma fábrica, de uma loja, para ajudar a tomada de decisão. Alguns conceitos complementares, como margem de rentabilidade e o famoso ROI, né? Return on Investment, que a gente trabalhou no início da disciplina, como sendo uma das medidas em termos de resposta para aquela pergunta. Qual é o objetivo econômico de uma empresa? Então, obter ROI, ou até mesmo ROE, Return on Equity, seriam boas respostas para essa pergunta de fundo aí da nossa disciplina, certo? Lembrando que o nosso recorte é a economia da engenharia, passando desde da macroeconomia, adentrando na microeconomia, foi por onde tudo começou, e dando um zoom, que é o interesse maior de vocês, enquanto engenheiros da informação, engenheiros de produção, por exemplo, economia de empresas, e aí dando um zoom maior, recortando para operações multiprodutos, detalhando mais a equação do lucro, aí já na ambiência da contabilidade gerencial. Mesmo esse tema, via de regra, não sendo trabalhado em livros de introdução à economia, mas fica aqui como uma base valorosa para vocês avançarem no curso, nessa grande área da engenharia de produção chamada de engenharia econômica, né? Tá certo? Mas o que a gente discute aqui não serve só para a engenharia de produção, serve para qualquer outro estudante, né, e notadamente o de engenharia. São conhecimentos práticos para vocês levarem para o resto da vida. E lembrando, em todos os exemplos que eu trabalhei com vocês, no tópico 9, todos eles, de alguma forma, eu tive experiência pessoal, profissional, por meio de projetos, orientações, consultorias. Eu não citei o nome das empresas específicas por questão de sigilo, mas todos os exemplos que eu falei para vocês vêm de experiências práticas que eu tive ao longo da minha vida profissional, certo? Então, vamos aqui trabalhar com vocês a equação do lucro. Como é que a gente calcula isso, considerando os impostos, empresa que só tem um produto, empresa que tem multiprodutos, calcular ROI, margem de contribuição. Nós vamos fazer aqui um tópico 10 bem, digamos assim, intenso e cheio de exemplos e modelagens econômico-financeiras com planilhas, tá certo? Vamos dividir em 2 vídeos para que didaticamente vocês consigam absorver melhor o conteúdo, tá certo? Então, vamos iniciar com a equação do lucro. Para simplificar, vamos considerar uma empresa que tem somente um produto, é uma operação uniproduto, certo? Como é que seria calculado o lucro de uma empresa? Lucro, você já sabe, tem que ser considerado em determinado período, mês, trimestre, ano. O lucro de um período vai ser o quê? A sua receita menos os gastos, tá certo? Isso vocês já viram, já estão cansados de saber. O que a gente vai fazer agora é detalhar mais essa equação do lucro, tá bom? E aqui já aparece no slide uma tal de receita líquida. Vocês podem estar se questionando, o que seria a receita líquida? E, por outro lado, aparece também já o gasto. Olha aqui, sempre a gente falava de custo, vocês já aprenderam no tópico 9, que o mais completo é se falar de gastos, né, com seus vários tipos de gasto. Então, o que seria, vamos aqui começando pela parte da receita. O que é receita líquida? É o seguinte, quando vocês, uma empresa, vende um produto, ela gera receitas, né? Pode ser um produto, ou um tipo de produto, ou multiproduto. Vamos considerar só um tipo de produto. Que é a minha receita, né? Preço vezes quantidade, ok. Vendi o produto, ou seja, recebi do cliente o valor, o preço cobrado pelo produto, vezes a quantidade que eu vendi, eu tenho a receita. Essa receita que entra na minha empresa de forma integral é chamada receita bruta. É o nome técnico, jargão usado no mundo dos negócios. Receita bruta ou faturamento bruto, são sinônimos. Eu falei para vocês que existem vários impostos que a gente paga, a gente, empresa, quando vende um produto. São os impostos sobre vendas, né? Tais como IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, aquela sopa de letrinhas. Então, quando eu vendo o produto, eu vezes a quantidade, o preço vezes a quantidade, eu tenho a receita bruta. Quando eu pago esses primeiros impostos sobre vendas, aí eu tenho a receita líquida. E a receita líquida vai me ajudar a cobrir todos os meus gastos. Material, pessoal, aluguel, energia, etc, para daí podermos pensar em lucro. Bom,
Então, receita líquida é igual a receita bruta menos os impostos. O nome técnico que se dá a esses impostos são as deduções e impostos sobre vendas, são os DIVs, certo? É o que está aqui, ó. Receita líquida é igual a receita bruta menos as deduções e impostos sobre vendas. E aí, olhando para a parte direita da equação do lucro, nós temos o gasto total. Vocês podem estar se questionando, professor, o senhor falou para a gente que lá no tópico 9 que o gasto seriam os custos, as despesas, as perdas e o investimento. Por que aqui na equação do lucro só estão aparecendo custo e despesa? Lembrando que o T aqui é o custo total, né? Sempre de um período, mês, ano, trimestre, tanto do custo como para a despesa. Por que estão faltando investimento e por que está faltando investimento e por que está faltando a perda? Vamos começar pela perda. A perda, pessoal, ela ocorre de forma anormal, involuntária. Poderia até entrar aqui, tá certo? Não seria errado entrar aqui, ok? Só que como é anormal e involuntário, via de regra não aparece. Então, normalmente, a equação do lucro não vai ter a perda, mas poderia aparecer sem problema. Já o investimento, como eu falei para vocês, é um benefício, é um gasto que a empresa tem hoje em prol da obtenção de benefícios no futuro. Se eu colocar aqui o investimento na equação do lucro, o que é que vai acontecer? Imagine que eu investi 100 mil reais numa máquina ou num galpão produtivo. Se eu considerar o investimento aqui no lucro, quando eu for calcular lá o meu retorno sobre investimento, vocês viram lá na primeira aula da gente, primeiras discussões, que o ROI, né, é lucro sobre investimento, eu vou estar contabilizando o investimento duas vezes. Então, não faz sentido. Então, o investimento não vai entrar integralmente na equação do lucro. Qual parte do investimento pode entrar na equação do lucro? Isso já é um detalhamento um pouco maior, que vocês não precisam nem se preocupar para essa disciplina, mas fica só como curiosidade, que vocês vão ter que ver isso lá mais para frente. Quando eu uso a máquina, certo? É um custo. Por que é um custo? Quando eu uso a máquina, eu estou tendo uma depreciação. Eu até introduzi esse conceito para vocês no tópico 9. A depreciação, pessoal, ela entra como custo. Por quê? Eu investi na máquina, por exemplo, 100 mil reais. Imagine que todo equipamento tem uma tal da vida útil. Imagine, suponham, só para exemplificar, que a máquina tem uma vida útil de 10 anos. Então, qual seria a minha depreciação anual? Seria 100 mil dividido por 10 anos, ou seja, 10 mil reais por ano, não é isso? 100 mil reais dividido por 10 anos, 10 mil reais por ano, seria minha depreciação anual. Esses 10 mil, sim, entrariam como um custo, porém não é desembolsável, mas ele entra, sim, na equação do lucro. Claro, quando a gente fala de empresas maiores, de alguma forma vão ter benefícios do imposto de renda, certo? Então, o investimento não vai entrar na equação do lucro, pode entrar na forma de depreciação. Por quê? Porque o investimento vai entrar no cálculo do ROI. Bom, então por isso só vai ter principalmente custo e despesa. E a perda, como é a normal, poderia até entrar, mas via de regra não entra. Feito esse esclarecimento, vamos então continuar o detalhamento da equação do lucro. O lucro, em determinado período, é a receita bruta, ou seja, tudo aquilo que eu recebo pela venda dos meus produtos, menos todos os impostos que eu paguei sobre vendas, eu dei vários exemplos de impostos, menos todos os custos, mão de obra, material, salários em causa e benefícios do supervisor de produção, pessoal de PCP, tudo aquilo que está na produção, quer seja direto ou indireto. Menos todas as despesas, comissão do vendedor, salário do contador, se for o caso, prolabore do presidente da empresa, que é a remuneração que o executivo tem, né, por se dedicar à empresa. Enfim, todas as despesas comerciais, administrativas, financeiras, que de alguma forma eu possa ter neste período. Vamos continuar o detalhamento. O custo, pessoal, eu posso fazer a classificação dele, aqui a gente vai fazer esse recorte, né, para fins gerenciais, posso classificá-lo em custos variáveis, o total aqui, lembrando, é porque os variáveis totais é porque é de um período, então quanto eu tive de custo com matéria-prima, né, seria um exemplo de custo variável em um mês. Custo fixo, quanto eu paguei de aluguel, de IPTU,
de salário do gerente da fábrica, do engenheiro químico da minha fábrica, certo? Imagine que seria um custo fixo. Então, parcela variável e parcela fixa, em termos de custo. Para a despesa, a mesma coisa. Despesa variável, quanto eu paguei de comissão para os meus vendedores no mês? Isso varia de acordo com o volume vendido. Despesa fixa, quanto eu paguei para o meu escritório de contabilidade que presta serviço de contabilidade para a minha empresa? Quanto eu tive de despesa com publicidade, né? Para divulgar os meus produtos. Enfim, tudo que pode representar despesa no período, certo? E lembrando que, via de regra, os custos diretos são variáveis e os custos indiretos são fixos. Via de regra, né? Nem sempre a gente viu que há casos em que há uma sobreposição, né, ou uma divisão dessas classificações. Tá certo? Então, ficamos aqui, ó, lucro do período é a receita líquida, já tirando os impostos sobre vendas, menos todos os custos fixos e variáveis e todas as despesas fixas e as despesas variáveis também. Vocês já sabem, né, já estão bem acostumados de saber que a receita é preço vezes quantidade, né? Preço vezes quantidade. E no caso aqui, esse preço, né, o PV, o P, o preço de venda do produto, já é o líquido de impostos. Então, quanto o cliente pagaria para a empresa para comprar ou adquirir o produto, e já tirando os impostos que a empresa tem que pagar para os governos nas várias esferas, né, federal, estadual e municipal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar expressar os custos variáveis e as despesas variáveis em função da quantidade, né? Para a gente introduzir aquele indicador que eu falei para vocês, que é a tal da margem, que a gente chega lá. Então, ó, lucro é a receita líquida, ou seja, preço de venda vezes quantidade, e aí eu vou pegar o custo variável total, por exemplo, quanto eu gastei com matéria-prima ao longo de um mês, o que seria isso? É quanto eu tenho de custo. Por unidade de produto, quanto de tecido vai nesta camisa, R$20, R$25, R$30, vezes a quantidade de produtos que eu produzi naquele período, mês, por exemplo. Então, é o custo variável de uma unidade vezes a quantidade que eu produzi, certo? Essa multiplicação vai perfazer justamente o custo variável total, ou seja, quanto eu teria de custo de material ao longo do mês, né, de tecido, por exemplo. Com a despesa variável, eu posso fazer a mesma coisa, ou seja, pergunta que eu posso fazer, quanto eu tive de despesa com comissões de vendas ao longo do mês? Como é que eu calculo isso? É o quanto eu pago de comissão por produto vendido, vezes a quantidade de produtos que eu vendi. Isso vai perfazer a despesa variável total, por exemplo, o quanto eu tive de frete por produto entregue, vezes a quantidade que eu entreguei, que eu vendi, né? Simplificadamente. Ou seja, eu consegui expressar o custo variável em função da quantidade e a despesa variável em função da quantidade também. Tudo que é fixo, né, fica isolado. Eu vou colocar a quantidade, a nossa variável Q, em evidência. Vejam que nós teremos. Colocando o Q, a quantidade, em evidência, nós teríamos aqui dentro do parênteses preço de venda, lembrando, já um preço de venda livre de impostos sobre vendas, certo? É um preço de venda líquido, menos custo variável unitário, ou seja, matéria-prima que vai em um produto específico, em uma unidade específica, mão de obra, se eu conseguir mensurar, né? Até, de repente, se eu conseguir mensurar quanto de energia elétrica eu utilizo para fabricar um produto, se eu tiver medida clara, objetiva direta, eu posso considerar como custo direto e, consequentemente, como custo variável, né? Se eu conseguir fazer essa relação. Menos a despesa variável, ou seja, quanto eu paguei para o meu vendedor de comissão, certo? Tudo isso vezes a quantidade e o que ficam segregados são o custo fixo e a despesa fixa do período. E aí a pergunta vem para vocês. O que seria isso que está aqui dentro do parênteses? Preço de venda de um produto específico, de uma unidade, menos os impostos que eu pagaria para o governo pela venda daqueles produtos, menos todos os materiais, mão de obra que eu utilizei para fazer este produto específico, menos a comissão, por exemplo, do vendedor que vendeu aquele produto. Que indicador seria esse? Alguns podem pensar, seria o lucro do produto, professor, né? O que ele deixou de sobra, né? Esse lucro aí bem entre aspas, como eu falei para vocês, repito, reitero, quem tem lucro é a empresa, né? E várias formas de calcular esse lucro. O produto tem margem, certo?
E essa margem que eu estou apresentando para vocês é a chamada margem de contribuição unitária. Este é o nome técnico utilizado para trabalhar o conceito de margem que tira o preço do preço de venda, os impostos sobre vendas, os custos variáveis unitários, que via de regra são os custos diretos do produto, menos as despesas variáveis unitárias, como comissão, frete, se eu conseguir calcular com relação à venda de um produto. É a margem, né? Empresa tem lucro, produto tem margem, que é, entre aspas, seria, entre aspas, o lucro do produto, tá bom? Então, o que seria o lucro da empresa no período? O lucro seria a mais contribuição unitária, quanto o produto gerou de sobra, vezes a quantidade que eu vender no período, menos todo o custo fixo e despesa fixa que independe da quantidade, certo? Esse é o conceito de lucro bruto. O que seria, então, professor, a margem de contribuição unitária vezes a quantidade? Seria justamente a margem de contribuição total. E nós chegamos ao fim, né, dessa equação do lucro com a seguinte conclusão. O que seria o lucro? Né? Vocês podem ter visto no slide passado um B aqui, né? LB, lucro bruto. Eu vou discutir já isso com vocês. O que seria o lucro de uma empresa no período? Seria a margem de contribuição total, ou seja, quantos produtos geraram de sobra, tá certo? Que seria capaz de cobrir todos os custos fixos daquele período e todas as despesas fixas do período. Se a mais contribuição total dos produtos conseguir cobrir os custos e despesas que são fixos, a empresa teria lucro no período. Se não, a empresa teria o velho e mau prejuízo. E por que, pessoal, eu falei aqui lucro ou lucro bruto? Porque esse lucro aqui não considera, por exemplo, aqueles outros impostos que eu discuti com vocês lá no tópico 9. Seria o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. Ou seja, existem impostos que incidem sobre as vendas, sobre as receitas, e alguns impostos que incidem sobre lucro. Esse lucro que eu mostrei aqui para vocês seria um lucro bruto, ou seja, antes de pagar esses impostos de renda e contribuição social, por exemplo. Certo? Isso aqui fica como dica para vocês. Ah, professor, o senhor não vai fazer esse cálculo completo? Não, vamos sim. Já. No primeiro vídeo, nós vamos calcular esse lucro bruto, mais simplificado é a margem de contribuição. No segundo vídeo, nós vamos até o final, utilizando, inclusive, imposto de renda e contribuição social, caso aqui brasileiro. Então, de forma conceitual, nós estamos falando aqui do lucro bruto, também chamado de, né, com algumas nuances, de lucro líquido, antes dos impostos incidentes sobre renda, é um conhecido como LAI, tá bom? Isso, pessoal, via de regra, eu estou mostrando para vocês o caso mais complexo, né, que são as empresas grandes, digamos assim, ou as empresas que operam no regime de tributação lucro real, até lucro presumido. Já devem ter ouvido falar, eu vou ressaltar isso, trabalhar com vocês, as empresas chamadas do Simples, né, empresas que são optantes do regime de tributação Simples Nacional. Aí, nesse caso, não, todos os impostos, inclusive, incluindo o imposto de renda, os impostos incidentes sobre renda, todos eles são impostos que vão incidir sobre a receita, né? É uma forma simplificada de calcular o imposto. Então, no caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, esse lucro bruto aqui seria o próprio lucro líquido. Então, pergunta vocês podem estar se fazendo. Professor, esse lucro aqui, depois dessa conversa toda, esse lucro é que o empresário coloca no bolso, os sócios pode distribuir como dividendos? Não. Uma empresa grande ainda tem que pagar imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido. Né? Mas no caso da empresa optante pelo Simples, como tudo é simplificado, todos os impostos são simplificados e incidem sobre a receita, esse sim seria um lucro que o empresário colocaria no bolso, tá bom? Então, toda essa via cruz nós vamos trabalhar com vocês, mostrei uma vez com uma estrutura, vou mostrar de novo com outra estrutura, com estudo de caso, de forma bem redundante para vocês memorizarem, aprenderem e levarem isso para o resto da vida, né? De fato, como é que eu calculo o lucro de uma empresa? Né? A pergunta de fundo da nossa disciplina e como tudo isso é influenciado por aspectos microeconômicos e macroeconômicos. Aí vocês têm uma visão do todo da disciplina de economia da engenharia. Bom, então vamos ao nosso estudo de caso e com esse estudo de caso eu vou encerrar o primeiro vídeo do tópico 10, tá bom? Imagine essa empresa, a Semepro SA, é uma pequena agroindústria que beneficia um tipo específico de fruta
Para fabricar doce, é o produto a ser vendido, né? Que vai ser vendido para restaurantes. A estrutura de custos, a capacidade da operação e o preço de venda do quilo de doce, o quilo de doce é a unidade de venda desta empresa. São dados a seguir. Então, nós temos o preço de venda bruto, sem considerar os impostos aí, R$ 20 por quilo. É quanto o cliente paga por quilo de doce, que é a unidade de venda, certo? Ou R$ 20 por pote de doce. Então, vamos considerar o quilo. Imagine, para simplificar, que a empresa paga 10% de imposto e ela está no Simples Nacional, certo? Então, ela paga R$ 20, desses R$ 22 ela já paga de imposto diretamente para o governo. Então, como preço de venda líquido, R$ 18 por quilo de doce. Com esses R$ 18 que ela vai ter que pagar, né, as suas operações. Capacidade máxima da fábrica. Ela consegue fazer lá na cozinha dessa pequena empresa 1.000 quilos de doce por mês, né? O forno industrial que ela tem, a equipe, etc. O custo fixo total, 5.000 por mês, ou seja, o aluguel, se ela pagar, de repente, um salário de alguém fixo. Não vejam aqui os números, né? Se atém aos números, se atém à lógica, à estruturação, ou seja, a modelagem econômico-financeira que nós vamos fazer. Eu poderia usar milhões, poderia, mas só ia dificultar o entendimento de vocês. Considerem 5.000 por mês, seria o gasto fixo que ela teria. Custo variável unitário, ou seja, por exemplo, matéria-prima, né, o doce em si, o açúcar, a embalagem, né, seria R$ 8 por quilo de doce. Não sei como é que ela mensura isso. Tem que calcular. Lembra, engenharia industrial, como uma das áreas que eu falei para vocês, como importante para a modelagem econômico-financeira. Cada produto pode ser um doce, pode ser um celular, uma camisa, um avião, um carro, uma casa, um prédio, vai ter a sua estrutura de produtos, né? Ou seja, os itens materiais que compõem aquele produto. Bom? Inclusive, no estudo de caso 2, vocês vão ver como isso é levado a cabo como parte fundamental para se fazer qualquer modelagem econômico-financeira, certo? Para fins didáticos, nesse primeiro estudo de caso simplificado, vamos desconsiderar despesas, tá bem? Despesa igual a zero, a gente considera tudo isso no estudo de caso 2. E aí vem as perguntas ou algumas análises que precisam ser feitas. Vamos a elas, né? O proprietário da empresa necessita das seguintes análises. Primeiro, considerando o intervalo entre 1 e 1.000 quilos, né, de produção e venda, que é o que 1.000 quilos é a capacidade máxima da empresinha aqui. Construir gráficos que representem o custo variável total, você sabe que vai aumentar, o custo variável unitário, que é R$ 8 aqui por quilo de doce, o custo fixo total, 5.000 por mês, e o custo fixo unitário, aquele que vai decaindo com o aumento do volume produzido. 2. Quantificar o prejuízo e o lucro máximos mensais que se pode obter na empresa. Então, se eu fabricasse e vendesse somente 1 quilo de doce, qual seria o meu prejuízo? Se eu produzisse e vendesse 1.000 quilos de doce, será que eu teria lucro? Se sim, quanto? Terceira análise, considerando o nível, né, o volume de produção e venda de 700 quilos de doce, qual seria a margem de contribuição unitária do produto, ou seja, do quilo de doce? Qual seria a margem de contribuição total da empresa no período, né? Vocês estão começando a ver aqui várias siglas, sopa de letrinhas. Treinem, revejam para ficar isso familiarizado para vocês. São termos, são jargões técnicos da área de modelagem econômico-financeira. 4. Se a empresa for lucrativa, ou seja, lucro maior que zero, identificar o nível de produção a partir do qual a empresa começaria a gerar lucro, certo? Representar graficamente. Algum de vocês podem ter já ouvido falar, ou lido, escutado. Como é que funciona esse ponto em que o lucro igual a zero, ou receitas igual a gastos? Ou seja, a empresa fica ali no 0 a 0, a partir dali ela começa a ter lucro. Alguém imagina que nome seria esse, o nome técnico? Vou introduzir para vocês, mas vocês vão ver isso ao longo do curso também, chamado ponto de equilíbrio. Não é preço de equilíbrio de oferta e demanda, não. É outra coisa. Estou falando do ponto de equilíbrio, que é onde as receitas se igualam aos gastos da empresa. A partir daí ela começa a ter lucro. Certo? Então, ela precisa vender quantos produtos, no mínimo, quantos quilos de doce, neste caso, no mínimo, para a partir daí começar a ter lucro. É uma pergunta que toda empresa se faz. Eu preciso vender no mínimo quanto? Para começar a pensar em ter lucro, certo?
Então, vamos resolver essa questão no Excel. Recomendo que vocês tentem fazer. Existem planilhas, a guia, né, a aba em branco e a aba resolvido. Então, tentem fazer por conta própria, depois vocês veem a resposta, certo? Todo esse material já está com vocês desde o início do semestre. Então, vamos à planilha. Eu tenho a planilha em branco e a planilha resolvida. Então, vamos fazer passo a passo a resolução do estudo de caso. Então, vamos começar aqui. Primeiro de tudo, existem várias formas de estruturar, né, essa resolução, né, fazer a modelagem econômico-financeira em si. Eu fiz uma proposta de estruturação na planilha que ajuda a compreender e responder todas as 4 perguntas, realizar as 4 análises. Mas fiquem à vontade para usar outras também, certo? Então, vamos aqui, ó. Tudo começa com o preço de venda, né? A primeira variável lá da equação do lucro. Para eu poder calcular a receita, por exemplo. Então, o preço de venda vai ser o quê? No caso, líquido é o bruto, que foi R$20, menos os R$2 que eu pagaria de imposto, né? Considerando o Simples Nacional. 10% de imposto sobre venda. Então, R$18. Vai mudar o preço de venda? O preço, hein? Se eu fabricar um e vender ou 50 produtos? Não. O preço de venda é o mesmo, R$18. Ah, professor, mas não poderia, imagina um cliente que pediu 200 quilos de doce, poderia dar um desconto? Pode, nesse caso não acontece, certo? Então, R$18 se repete em todas as situações. Lembrando que eu estou simulando aqui, ó, de 1 até 1.000 quilos de doce. Seria o intervalo aqui de produção, 1.000 quilos é a capacidade máxima de produção desta operação. Custo variável unitário, né? Quanto se tem de custo com doce, com embalagem, com a fruta em si, perdão, com embalagem, com açúcar, com água, eventualmente, para fazer 1 quilo do doce. R$8 não vai mudar, porque é unitário, né? Por unidade. Então, se repete. O que vai mudar, sim, é o custo variável total. Ou seja, quanto mais quilos de doce eu produzir, mais custo eu vou ter com a fruta em si, com açúcar, com embalagem, tá certo? Esse sim vai variar. Então, o que é o custo variável total do período? É o custo variável unitário vezes a quantidade, né? Treinem na questão do Excel. Aqui não vou ministrar para vocês um curso de Excel, procurem informação complementar. Como é que se operacionaliza as operações aritméticas, né? Como é que se manipula o Excel em si? Eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, é a principal ferramenta de trabalho do engenheiro de produção. Bom, vão ter outros que vocês vão usar, mas o Excel sempre vai acompanhar vocês e vai lhe ser muito útil, tá certo? Então, recomendo, procurem estudar o Excel. Só para vocês verem, o vezes é o asterisco, certo? Então, quantidade vezes é justamente o asterisco. Custo variável unitário. Bom, se eu fabricar 1 quilo de doce, eu teria, no mês, por exemplo, R$8 de custo. Se eu fabricar 100 quilos, eu teria 800 de custo, né? Então, vai aumentando com o volume de produção. Ok? Então, aqui nós temos os custos variáveis totais. Custo fixo vai mudar? Não. A ideia do seu barriga, todo mês ele vai cobrar, independente se eu vou produzir 50 ou 600 quilos de doce. Não importa, certo? Então, ele se repete. Eu posso arrastar um a um, ou então fazer o clique duplo, que ele vai considerar o mesmo valor, a mesma operação matemática dentro da célula. Custo fixo unitário, né? A gente verificar aquela diluição de custos fixos pela maior quantidade de produtos, né? A economia de escala. Como é que eu posso fazer isso? É o custo fixo total dividido pela quantidade. Então, por exemplo, se eu fabricasse 100 quilos de doce, cada quilo de doce iria custar quanto para a empresa em termos de custo fixo? R$50. Bom, porém, se eu fabricasse, por exemplo, 1.000 quilos de doce, cada quilo de doce iria receber de custo fixo R$5, né? Então, a gente percebe aqui a economia de escala, ou seja, a diluição dos custos fixos por uma quantidade maior de produtos. É uma diluição muito considerável, certo? Daí é porque as empresas buscarem aumentar a sua
seu volume de produção dentro daquela mesma estrutura fixa de recursos. Qual seria o custo unitário? Lembrando que o custo unitário não é quanto o cliente paga pelo produto. Isso aí é o preço de venda. O custo unitário é do ponto de vista da empresa. Quanto é que custa para eu produzir esse produto? Né? Tem várias formas de calcular isso. Aqui, para o nosso exemplo, considerando que só tem um produto só, é uma operação de produto, eu posso calcular o custo unitário como o custo variável unitário mais o fixo unitário. Isso vai depender do volume de produção. Então, quanto é que custaria fazer 1 quilo de doce se eu fabricar 100 quilos por mês? 1 quilo custaria R$58. Vixe, professor, 58? Mas se o cliente paga por quilo 18, vai dar mal o negócio aqui, né? É isso mesmo. Por isso a gente tem que analisar o volume produzido, vendido, para saber, pelo menos, a partir de quanto eu tenho que produzir e vender para ter o lucro, né? Eu tenho que vender no mínimo quantos para poder ter lucro. É o item 4 que a gente vai analisar, a gente chega lá já já. Então, quanto maior a quantidade que eu produzir, meu volume, eu vou diluindo custos fixos, portanto, o meu custo unitário vai diminuindo, certo? Continuando aqui. Qual seria o custo total da minha empresa no período? Eu tenho duas formas de calcular. Ou multiplico o custo unitário vezes a quantidade, tá certo? Ou pego o custo variável total mais o custo fixo total. Tanto faz, vai dar a mesma coisa, certo? Quanto maior o volume produzido, mais eu vou ter custos naquele período. Então, encerrei a parte de custos, né? Ou os gastos. Professor, cadê a despesa aqui? Lembra que a despesa foi desconsiderada nesse estudo de caso. No estudo de caso 2, no próximo vídeo, nós vamos considerá-la, certo? Por aqui entenda só a operacionalização introdutória da equação do lucro. Isso aqui é o maior objetivo para vocês. Então, viu o lado dos gastos, ou seja, dos custos. Vamos agora para o lado das receitas. Como é que eu calculo receita, hein? Preço de venda. Aqui eu já tirei os impostos da empresa de venda líquido, vezes a minha quantidade. Se eu vender 1 quilo, tenho R$18 de receita. Se eu vender 100 quilos, R$1.800 de receita. E por aí vai até um máximo de R$18.000 de receita vendendo 1.000 quilos de doce. Vamos calcular a margem de contribuição unitária. O que é a margem de contribuição, hein? É o valor que o produto gera de sobra, né? Ou seja, o preço de venda que o cliente pagou por aquele produto, né? Uma unidade de produto, menos os impostos que a empresa pagaria sobre vendas, menos material, mão de obra, tudo aquilo que eu consigo atribuir para a unidade de produto, menos a despesa que eu consigo atribuir ao produto, comissão de venda, né? No caso aqui não tem nenhuma despesa. Então, no nosso caso específico, que seria o preço de venda? Seria os R$18, que é o preço de venda já líquido, menos os R$8 do custo variável unitário, né? Lembrando que seria a fruta, açúcar, água, a embalagem, enfim. Então, R$10 seria a minha margem de contribuição. Então, entre aspas, seria o lucro do produto, ou seja, a sobra que ele deixa para a empresa. O cliente paga preço pelo produto, a empresa paga os impostos, paga todos os materiais, mão de obra, enfim, e é o que deixa de sobra, né? É o que o produto deixa de sobra por ser vendido, né? Unitariamente. E o que seria, então, a margem de contribuição total? Seria a margem de contribuição unitária vezes a quantidade. Então, quanto mais produtos eu vender, mais produzir e vender, mais margem eu vou gerar para a empresa. Lembrando que a margem de contribuição unitária é de um produto específico, de uma unidade de produto, certo? No caso, seria 1 quilo de doce, poderia ser uma camisa desse tipo que eu estou vestindo, e a margem de contribuição total sempre é da empresa, certo? A total é da empresa ou do outro objeto de custo mais agregado que eu estou analisando. E agora o lucro ou prejuízo. Vocês lembram o que é o lucro ou prejuízo? O lucro, né, nessa perspectiva gerencial que eu estou trabalhando com vocês, seria a mais de contribuição total da empresa, ou seja, toda a sobra que os produtos gerariam para a empresa, que vai ter que ser capaz de cobrir. Nessa sobra vai ter que ser capaz de cobrir os custos fixos e despesas fixas para gerar lucro.
Despesa fixa é zero, né? Não tem despesa nesse exemplo, mas os custos fixos nós temos sim. Então, vamos lá. Lucro é a margem de contribuição total menos o custo fixo. Custo fixo é R$ 5.000, certo? Então, se eu vendesse, produzisse e vendesse somente 1 quilo de doce, eu teria um prejuízo de R$ 4.990. Eita, professor, isso tudo é. Porque imagina, eu estou vendendo só 1 quilo de doce. Só de custo fixo eu tenho 5.000. De fato, seria um grande prejuízo. E aí vai aumentando. Se eu vendesse 100, opa, eu teria prejuízo. Se eu vendesse 200 quilos, prejuízo. 300, opa, 300, prejuízo. 400, prejuízo. 500 quilos, opa, 0 a 0. 500 quilos, eu teria um 0 a 0. Ou seja, 500 unidades ou 500 quilos de doce é justamente o meu ponto de equilíbrio. Então, a partir daí, toda unidade que eu vender a mais, eu vou começar a ter lucro, né? Não, vejamos, olha aqui, ó, se eu vendesse 550 quilos ou 600 quilos, ó, já começa a ter um lucro positivo, ou seja, não tenho mais prejuízo. E assim vai até o final. Feito isso, eu consigo responder todos, né, os questionamentos ou fazer todas as análises que foram solicitadas. Então, por exemplo, qual é o prejuízo máximo que eu posso ter? 4.990. Qual o lucro máximo? 5.000. Qual é o ponto de equilíbrio? Opa, a gente calculou 500 unidades, que deixa o meu lucro igual a 0, 500 unidades. Apresente os gráficos de custo variável, custo fixo. Vamos ver aqui, ó. Custo, diminuir um pouquinho. Custo variável unitário. Eu teria R$8, independente da quantidade. Custo variável total, aumentando a quantidade produzida, eu teria mais custo variável. Custo fixo total, R$5.000, né, dentro desse intervalo aí de 0 a 1.000 quilos de doce. E o custo fixo unitário é uma redução bem intensa. Quanto maior a quantidade de produtos que eu produzir, menor vai ser o custo fixo unitário que eu vou ter, certo? E aí, só como um complemento a vocês, se eu quisesse projetar para vocês o ponto de equilíbrio graficamente, olha o que eu teria aqui, para vocês entenderem, né? Eu tenho essa linha em azul, a linha das receitas. Quanto mais eu vendo de produtos aqui, eu tenho a quantidade no eixo X e o valor monetário no eixo Y. Quanto mais eu vender, mais eu vou ter de receita. Nessa linha pontilhada, eu teria os custos variáveis, certo? E na linha tracejada, os custos fixos, exatamente os R$5.000. E o custo total, que é o vermelho, seria a soma do custo variável e o custo fixo. Ela vai subindo, o custo total vai subindo, até um ponto em que se encontra com a receita. Esse é justamente o chamado ponto de equilíbrio. Não confundam o gráfico de ponto de equilíbrio com os gráficos que eu mostrei no tópico 8, né, de maximização de cálculo de preço, maximização de lucro. Não é o caso aqui, eu estou falando de ponto de equilíbrio. Tem alguma relação, mas não é a mesma coisa, não confunda, certo? Lá o gráfico é preço e quantidade, aqui já é o valor monetário em si. Então, ó, qual seria o ponto de equilíbrio? Justamente o ponto em que a receita se iguala aos gastos totais, no caso aqui o custo total, ou seja, 500 unidades. Então, a partir de 500 unidades, eu tenho uma zona de lucro, e antes disso, zona de prejuízo. Então, assim, nós encerramos o primeiro vídeo, a primeira parte do tópico 10, né? No segundo vídeo, nós vamos trabalhar uma empresa com multiprodutos, trabalhando a forma de tributação a mais complexa possível, incluindo imposto de renda, calculando retorno sobre investimento, fazendo um exercício bem completo que vai envolver tudo que a gente discutiu até então. Então, nos vemos já já. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês.